Oi, gente, bom dia. Eu ontem postei um story sobre as compras que a primeira-dama Rosângela Silva, o Esbanjo Silva, fez lá numa loja chique, uma das mais caras de Lisboa, uma das mais caras do mundo, né? Da Europa, no Shopping JK, Iguatemi, em São Paulo, tem uma loja, Hermenegildo Zegna. Ela preferencialmente trabalha para o público masculino. Mas aquela loja lá de Lisboa, como a lá da Avenida Montaigne, em Paris, elas eram frequentadas por brasileiros. Não muito anônimos, não. Brasileiros ilustres. Sérgio Cabral, os ternos de Sérgio Cabral são Hermenegildo Zegna. Eduardo Cunha também tem ternos feitos na grife Hermenegildo Zegna. Quem diz que Janja não tem bom gosto está sendo preconceituoso. Ela procurou uma loja, uma grife que tem esmerado bom gosto. Aí disse assim, não, mas ela foi lá e não foi com cartão corporativo, foi com recursos próprios, com salário, com não sei o quê. Essa não é a questão principal. Pouco importa se foi, ou pouco importa se foi com cartão corporativo, ou com salário, ou com economia, ou com poupança, seja lá com o que for. O que importa é que eles fazem uma defesa, eles criam políticas compensatórias para atingir um público que o elegeu o marido dela, porque esse público é preferencialmente aqui no Nordeste o público que tem um poder aquisitivo mais baixo e que não tem condição nem de passar na calçada de uma grife dessa, e que ela e ele, o presidente da República, representam esse segmento, porque foi esse segmento que o colocou lá. Era preciso ter respeito, não importa com que dinheiro foi gasto, é uma questão ética, é uma questão de respeito pela condição do eleitor que tem dificuldades até para colocar um prato de comida na mesa. E aí ela ostenta uma bolsa de 21.400. Aí gasta 300 mil reais de imóveis. O Nordeste, quase todos os estados nordestinos têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Esse dado é avassalador, é um dado estatizante, é um dado que imobiliza as pessoas, que imobiliza a economia, que cria o ócio remunerado pelas políticas compensatórias. Aí vem a senhora Janja e aí entra nessa loja lá onde tem frequentado por brasileiros ilustres como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha. O que eles têm em comum? Um pegou 400 anos de cadeia, o outro 200 anos de cadeia. Estão soltos, estão livres. Nunca mais vão voltar para a cadeia, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Lá eles gastavam com recursos públicos, roubados. Essa questão é ética da senhora Janja, é uma questão ética. Não, como eu disse, não pouco importa de onde é o salário, é a maneira assintosa como ela faz, porque o público eleitor dela, o público eleitor do marido dela é um outro, em que ele vive falando que tem que acabar com a fome, tem que acabar com a fome, tem que acabar com a fome, e aí esbanjando no outro lado. Quiseram taxar outro dia esses sites populares, sites chineses, que muita gente compra nesses sites para se revender, para sobreviver. O comércio aí do mercado brasileiro se ressente disso, porque é uma disputa de mercado. Mas os free shops não são taxados. Taxa um segmento popular, querem taxar, não vão mais taxar porque a repercussão foi muito grande, e os free shops são livres de taxação. É assim mesmo que funciona.
Eu tenho a convicção eu já exteriorizei isso aqui, que se Jair Bolsonaro tivesse falado menos, bem menos durante o seu governo, ou nos últimos tempos do governo, ele teria vencido a eleição no primeiro turno. Se ele mantiver o que ele está fazendo hoje, assim, aparecendo de maneira esporádica ou de maneira especial, o resultado pode ser muito bom para a estrutura dele, para a estrutura que ele representa. Porque ele não é o principal adversário do governo Lula, do governo do PT. Nem é ele, nem o bolsonarismo, nem a direita, nem a extrema-direita. O principal adversário do governo do PT é o PT. O principal adversário do governo do PT é o MST, que fez besteira aí de todo jeito, que o próprio governo, o próprio PT, o próprio Lula condenaram. Estão condenando veementemente. O próprio adversário do PT é a senhora Janja, que deslumbrada, assintosamente, hoje é manchete de todos os jornais, está aí na primeira página da Folha de São Paulo. Janja vai às compras, num contrassenso. Outra coisa, outro adversário do governo Lula são as falas do próprio Lula. O que ele agrediu mais de 30 milhões de pessoas que têm distúrbios mentais. Os autistas, as pessoas que têm TDAH, os psicóticos, os ansiosos, os depressivos. Ninguém está nessa condição porque quer, e ele disse que isso era uma catástrofe, que a qualquer momento poderia acontecer uma catástrofe. Ele depreciou, debochou desse segmento. Esse senhor precisa ter mais cuidado com o que está falando, ele é o presidente da República. Ele é o presidente da República. Aí ele desfocou aquele episódio lá do general dele lá comandando, porque parecia um comandante mesmo, do vandalismo, o ministro da Justiça olhando lá da janela, sabendo de tudo, e aí ele antecipa, porque essa viagem era para ser no dia 25, ele antecipou 5 dias, que é para exatamente tirar o foco, para manipular você, a mim, a todos nós. É assim que funciona.